Cássio, mais de 62 mil mortes violentas em 2016, 30 assassinatos para cada 100 pessoas em média. Em média. O que esses números mostram para a gente? Onde a gente está falhando? Bom, esses números são muito tristes, antes de mais nada, né? Eles são dignos de que nós possamos realmente parar e pensar e até nos envergonharmos desses números, né, como brasileiros, inclusive. Esses números, eles refletem uma falência, claro, né, das políticas que a gente vem implantando, as políticas públicas que a gente vem implantando nos últimos anos relativas à área de segurança pública. Friamente falando, não dá para negar que esses números mostram o quanto nós não estamos conseguindo lidar com essa questão da criminalidade. Estamos vendo os números piorarem numa série histórica que já vem há anos, né? Infelizmente, a gente, todos os anos, traz um pouco de esperança na hora de divulgar dados, pensando que, de repente, a gente vai perceber uma pequena inflexão dessa curva no sentido de decrescer esses números. Nós viemos aí, dos últimos anos, de 55, depois 58, agora 62, né, mil por ano, e é mais do que uma guerra civil, né? Praticamente, que acontece no país como um todo. E isso só traz ainda mais essa sensação que a gente vive, né, nas próprias ruas e que todas as pessoas falam, que é a sensação de insegurança, né? Você acha que faltam recursos? Olha, os recursos, eles realmente talvez não sejam tão abundantes, mas nós temos problemas de gestão. Nós costumamos dizer também que a gente não simplesmente gasta pouco, mas a gente gasta mal. Então, é preciso trabalhar com inteligência inclusive em outras áreas, como a área policial e na área de gestão. Saber aonde fazer a alocação desses recursos, né? E implantar políticas que sejam realmente políticas públicas voltadas não apenas para a repressão, mas também para a prevenção, né? Trabalhar questões como educação, como acolhimento dos jovens no mercado de trabalho, né? Também você pensar em ações preventivas em todos os níveis, como o nível municipal, o nível estadual, o nível federal. Nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a melhorar e, sem dúvida, esses números trazem para nós um grande desafio. Muito do que se aprova aqui no sentido de endurecer penas. Na sua opinião, isso ajuda a resolver? Olha, o Fórum tem alguns estudos e a gente sabe que, muitas vezes, o endurecimento das penas, ele também alimenta uma política mais geral, que é uma política que também, na nossa opinião, não vem dando certo, que é a política de encarceramento em massa, né? Se a gente for falar da questão, por exemplo, prisional, é um outro problema imenso que nós temos para lidar, né? E aí a gente tem que parar e pensar, está dando certo essa política de meramente você aumentar, endurecer penas e fazer sempre o encarceramento? Se a gente for olhar friamente para os números, também é algo que não está dando certo, né? É claro que, pontualmente, você pode, de repente, rever aquilo que a própria sociedade considera um crime um pouco mais grave, rever uma pena. Isso é normal. Essas mudanças, por exemplo, da percepção que a gente tem em relação às penas, ela é natural que ela mude ao longo do tempo. Isso acontece não só no Brasil, como em outros locais. Você tem, muitas vezes, crimes que não existiam, passando a ser tipificados, passando a ser considerados mais graves. É natural isso. Mas, particularmente, se isso tivesse adiantado também na reversão dos números, tivesse tido uma grande influência, isso já teria acontecido. Acho que a gente poderia, pelo menos, fazer essa autocrítica, né? Sim. E qual seria a solução? Como sair desse estado? Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa realmente levar muito a sério a questão da segurança pública, né? Pensar que esses números, eles nos trazem muito incômodo. Não banalizarmos essa violência que faz parte hoje do nosso cotidiano, né? Essa ideia de que somos um país de paz, um país tranquilo, ela há muito tempo tem deixado de fazer parte do nosso cotidiano, né? Primeira coisa, acho que é priorizar o assunto, né? Discuti-lo onde ele tem que ser discutido, mas procurar implementar.
criar programas, né, que realmente tentem lidar, e não com a preocupação de resolver isso no dia seguinte, mas preocupações a médio, a longo prazo, né, para que a gente possa realmente começar a reverter esses números. Acho que não existe outro caminho, né? Isso passa por questões relacionadas a, inclusive, outras áreas, né? Que são prioritárias, como a área da educação, até a área da saúde, a área da criação de empregos, a redução das desigualdades, isso é outra coisa muito importante também, né? Para que a gente possa ter cada vez menos crianças e jovens vulneráveis a esse verdadeiro extermínio, que é o que a gente pode chamar, né, o que vem acontecendo com a nossa juventude entre 14 e 25 ou até 29 anos, que são as pessoas mais expostas a essa mortandade que a gente traduz através do Atlas com os números que a gente tem discutido essa semana. Mesmo porque se a gente não resolver esse problema, é toda uma geração aí que vai estar perdida nos próximos anos, né? Sem dúvida, nós já podemos entender isso como quase como um extermínio de uma geração, né? E isso, em algum momento, vai trazer até outros reflexos socioeconômicos, porque se você pensar que nós temos uma população, por exemplo, que vem envelhecendo, como é natural, né? Nós estamos mudando a nossa pirâmide etária ao longo do tempo, essas pessoas vão fazer falta um dia no nosso mercado de trabalho, até como força motriz, como força de trabalho, né? E aí a gente tem que pensar nesse assunto realmente de uma forma mais ampla e realmente priorizar esse assunto. Eu acho que isso não tem outra forma de lidar, a não ser pensar em realmente fazer essa mudança, né, do ponto de vista do que nós podemos fazer em relação a esse assunto.